Os ventos sopravam sobre Jerusalém como se anunciassem algo maior do que os homens podiam compreender. A cidade, ainda marcada pelas guerras e pelas vitórias de Davi, respirava um ar de tensão e expectativa. Profetas e sacerdotes caminhavam pelas ruas estreitas, murmurando antigas palavras, palavras que pareciam ganhar peso à medida que a noite caía. O velho profeta Natã, homem de olhar profundo e voz firme, estava em oração quando sentiu o chamado. O Eterno falava, não com trovões nem relâmpagos, mas com uma voz suave e inconfundível. Um filho nascerá, e sobre ele repousará a paz. A guerra não manchará suas mãos. Ele edificará uma morada para o meu nome, e a sua sabedoria será como luz entre as nações. O coração de Natã tremeu. Ele sabia, essa não era uma mensagem comum. Era o prenúncio de uma nova era, uma era de paz, depois de uma geração marcada por sangue e batalhas. Naquele tempo, Davi era já um homem cansado. O rei que havia derrotado gigantes e consolidado o reino de Israel carregava no rosto as marcas do tempo e no coração o peso de suas decisões. Ele tinha muitos filhos, e cada um representava uma rota possível para o futuro do trono. O palácio era palco de sussurros, alianças secretas e ambições veladas. Quando Natã revelou a profecia a Davi, um silêncio profundo dominou a sala real. O rei, acostumado ao som metálico das espadas e ao estrondo das guerras, ouviu aquelas palavras como quem ouve o som de um novo mundo nascendo. Um filho da paz, murmurou. O profeta confirmou com um olhar firme. Ele será conhecido como Salomão. Naquele instante, um nome foi semeado não apenas na terra, mas no coração da história. O nome de um rei que ainda não havia nascido, mas cujo destino já estava escrito. Nas semanas seguintes, rumores começaram a circular por Jerusalém. As mulheres comentavam nos mercados, os anciãos observavam os sinais nos céus. E quando Batseba, esposa de Davi, anunciou que estava grávida, muitos sentiram um arrepio, como se as palavras do profeta já estivessem tomando forma. Cada noite, Davi se levantava e caminhava até o terraço do palácio, olhando para as estrelas. Ele, que havia sido o homem segundo o coração de Deus, sabia que esse filho seria diferente. Não um guerreiro, mas um construtor. Não um destruidor de muralhas, mas um erguedor de templos. O nascimento de Salomão foi mais do que um evento familiar. Foi um marco espiritual. O choro do recém-nascido ecoou pelos corredores de pedra como uma melodia nova, suave e poderosa. Os sacerdotes interpretaram os sinais. Aquele menino carregava o peso de uma promessa divina. Enquanto o povo celebrava, Natã se aproximou do berço e sussurrou: que tua sabedoria seja tua espada e tua fé teu escudo. Que tua voz seja mais forte que qualquer exército. E assim começou a jornada daquele que seria conhecido como o homem mais sábio que já existiu. O palácio de Jerusalém era silencioso nas madrugadas. Às vezes, apenas o som dos passos lentos de Davi ecoava pelos corredores de pedra. Ele já não carregava armaduras. Seu corpo estava marcado pelo tempo, mas seu olhar ainda tinha a profundidade de quem enfrentara gigantes e reis. Davi sabia que seu reinado estava chegando ao fim. Ele havia consolidado fronteiras, derrotado inimigos, conquistado respeito. Mas havia algo que não pôde fazer: erguer um templo ao Senhor. Isso ardia em seu coração como um fogo que nunca se apagava. Em suas últimas noites, chamava os conselheiros mais próximos e os profetas fiéis. Falava-lhes sobre um futuro diferente, um tempo em que Israel não seria lembrada por espadas, mas por sabedoria e luz. Eu lutei guerras para que meu filho possa viver em paz, dizia com voz rouca. O reino que ele herdará será mais forte do que o meu, mas não pela força das armas, pela força do entendimento.
Enquanto isso, no interior do palácio, os outros filhos de Davi observavam com olhos ambiciosos. Adonias, seu irmão mais velho, alimentava sonhos de poder. Outros sussurravam entre si, tramando alianças. Todos sabiam que a sucessão não seria tranquila. Natã, o profeta, era como uma sentinela espiritual. Vigiava os rumos do palácio, garantindo que a promessa divina fosse cumprida. Batseba, mãe de Salomão, também sabia. O futuro do trono estava nas mãos de Deus, mas exigiria coragem humana para que se cumprisse. Em uma tarde silenciosa, Davi chamou Salomão, ainda um jovem. Leu-lhe os antigos cânticos que escrevera quando também era jovem e sonhava com reinos. Meu filho, disse com a voz trêmula, reinar é carregar uma coroa de ferro invisível. Não basta sabedoria para ouvir, é preciso coragem para decidir. Então colocou as mãos sobre a cabeça do filho e orou. Naquele momento, algo foi transferido. Não uma herança de ouro ou terras, mas uma herança espiritual. O legado de um homem que andou com Deus e de um rei que sonhou com um templo eterno. Enquanto Davi enfraquecia, as tensões aumentavam dentro do palácio. Adonias, confiante em sua posição de primogênito, começou a agir como rei antes da hora. Reuniu oficiais, convocou líderes militares e sacerdotes que simpatizavam com sua causa. O povo murmurava, os corredores respiravam conspiração. Mas Natã e Batseba estavam atentos. O profeta foi até a rainha e disse, se não agirmos agora, a promessa será roubada. O trono que pertence a Salomão será tomado à força. Na calada da noite, Batseba foi até o aposento de Davi. O velho rei, cansado, mas ainda com a mente lúcida, ouviu as palavras da mulher que amara profundamente. Meu senhor, tu juraste diante do Eterno que Salomão se sentaria em teu trono. Natã entrou logo depois, confirmando a trama que se formava ao redor de Adonias. O tempo chegou, ó rei. Toma tua decisão antes que o reino seja mergulhado em guerra civil. Davi, com esforço, sentou-se em seu trono. Chamou os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, o comandante fiel. Ordenou que levassem Salomão à fonte de Giom, montado na mula real, e o ungessem diante de todo o povo. Assim saberão quem é o verdadeiro rei, declarou. O som das trombetas rompeu a noite, a multidão se reuniu, o óleo foi derramado sobre a cabeça de Salomão e o povo gritou, viva o rei Salomão! Em poucos instantes, o golpe de Adonias perdeu força. A vontade de Deus e de Davi havia sido proclamada diante de todos. Naquele dia, um jovem recebeu uma coroa, mas, acima de tudo, recebeu o peso de um destino que mudaria a história. A manhã da coroação foi dourada. O sol parecia brilhar com mais intensidade sobre Jerusalém. Milhares de pessoas se reuniram nas escadarias do palácio e nas ruas estreitas da cidade para testemunhar um acontecimento único: a ascensão do jovem Salomão. Ao som de cânticos e trombetas, ele caminhou até o trono de Davi. Suas vestes eram simples, mas sua postura era firme. Os sacerdotes entoavam salmos e as tribos de Israel levantavam suas vozes em aclamação. No salão real, os olhos do jovem encontraram os de seu pai. Davi, sentado, frágil, observava com orgulho e lágrimas contidas. Ele sabia que estava vendo o início de uma era de paz, algo que seus braços guerreiros jamais puderam construir. Quando o cetro foi colocado nas mãos de Salomão, um silêncio reverente tomou conta do salão. Então, o profeta Natã ergueu a voz. Eis aquele que governará em justiça e sabedoria. Eis o rei ungido pelo Altíssimo. Salomão fez um juramento diante de todos. Servirei ao Deus de Israel com toda a minha mente e meu coração. Governarei com justiça, buscarei sabedoria e farei deste reino um espelho da vontade do Eterno. O povo respondeu com uma aclamação que ecoou pelas colinas.
Naquele instante, um novo rei foi verdadeiramente entronizado, não apenas diante dos homens, mas diante de Deus. Os primeiros dias do reinado foram marcados por inquietações internas e expectativas externas. Salomão era jovem e muitos duvidavam de sua capacidade de governar. Os anciãos sussurravam, os generais observavam em silêncio e os embaixadores estrangeiros sondavam possíveis fraquezas. Em meio a essa pressão, Salomão tomou uma decisão inesperada. Foi até Gibeão, onde estava o grande altar, oferecer sacrifícios ao Deus de seus pais. Sob o céu noturno, milhares de estrelas cintilavam como tochas celestiais. O cheiro do incenso subia como oração silenciosa. Exausto e com o coração pesado, Salomão adormeceu diante do altar. E então, algo aconteceu. Uma luz envolveu seus pensamentos. Uma voz ecoou, não em seus ouvidos, mas dentro de sua alma. Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Salomão respirou fundo. Poderia pedir exércitos invencíveis, riquezas incontáveis, domínio sobre reis, mas respondeu com humildade: Senhor, sou apenas um jovem. Não sei entrar nem sair. Dá-me sabedoria para governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Houve silêncio. E então a voz tornou-se como trovão suave. Porque não pediste riqueza nem poder, eu te darei sabedoria como nenhum homem teve ou terá, e te darei também riquezas e honra. Quando despertou, Salomão estava coberto de uma paz profunda. O altar ainda fumegava, mas algo nele havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um rei jovem e inexperiente, era agora um homem carregando um dom divino. As noites em Jerusalém tornaram-se diferentes após o sonho em Gibeão. Era como se o vento que soprava sobre as muralhas carregasse uma presença silenciosa e poderosa. Salomão despertava todas as manhãs com uma clareza que não vinha de si mesmo, vinha de algo maior. Ao retornar ao palácio, convocou os sacerdotes e conselheiros. Contou-lhes o que acontecera e muitos se prostraram, reconhecendo que Deus havia falado diretamente com o rei. Mas Salomão sabia, dons divinos vêm acompanhados de responsabilidades. Aquela sabedoria não era para si mesmo, mas para o povo de Israel. Um homem sábio não guarda o que recebeu, disse ao profeta Natã. Ele distribui para iluminar outros. Em pouco tempo, o jovem rei começou a demonstrar uma inteligência fora do comum. Cada decisão era precisa, cada palavra equilibrada. Povos vizinhos começaram a ouvir rumores de um rei diferente, e o nome de Salomão cruzava desertos como uma canção. O primeiro grande teste de sua sabedoria veio de forma inesperada. 2 mulheres foram levadas à sua presença, ambas clamando ser mãe do mesmo bebê. Não havia provas, testemunhas ou vestígios. Apenas 2 vozes desesperadas, 2 corações partidos. O salão do trono estava lotado. Nobres, soldados e servos observavam. Salomão permaneceu em silêncio, os olhos fixos nas mulheres, como se enxergasse além das palavras. Tragam-me uma espada, ordenou com calma. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Um soldado se aproximou com a lâmina reluzente. Salomão ergueu a voz. Dividam a criança em 2 partes. Entreguem metade para cada uma. O tempo pareceu parar. Uma das mulheres soltou um grito dilacerante e caiu de joelhos. Não, não façam isso. Deem a criança a ela, só não a matem. A outra permaneceu fria. O rei levantou-se. Entreguem o bebê à mulher que abriu mão de tudo para que ele viva. Ela é a verdadeira mãe. O salão explodiu em murmúrios e reverência. A notícia correu por toda a nação. Salomão não era apenas um rei. Era um homem cuja sabedoria parecia vir do próprio céu. O julgamento espalhou-se como fogo em terra seca. Mercadores que cruzavam rotas comerciais levavam a história para terras distantes. Em poucas semanas, reis e príncipes começaram a ouvir o nome de Salomão.
Mensageiros estrangeiros chegaram a Jerusalém, trazendo presentes: ouro, prata, tecidos finos, especiarias e animais exóticos. Não vinham apenas por curiosidade, vinham para ouvir. Homens instruídos faziam-lhe perguntas difíceis, esperando vê-lo tropeçar, mas cada resposta era mais sábia do que qualquer um esperava. Israel tornou-se o centro de atenção de toda a região. O reino florescia não com guerras, mas com palavras e ideias. Salomão havia se tornado uma lenda viva ainda em vida. Salomão entendeu desde cedo que sabedoria sem estrutura é vento. Por isso, reorganizou todo o reino. Dividiu as terras em distritos administrativos, nomeou governadores justos e criou um sistema que permitia prosperidade sem caos. Instituiu escribas para registrar decisões e conselhos para ouvir o povo. Construiu estradas e fortaleceu as rotas comerciais, permitindo que Israel se tornasse não apenas um centro espiritual, mas também econômico. O reino floresceu. O povo tinha pão, paz e esperança. O nome do rei era mencionado nas praças com respeito e reverência. Com a sabedoria veio também a diplomacia. Salomão não levantou espadas para conquistar territórios, estendeu mãos para construir alianças. Reis vizinhos buscavam acordos, desejosos de fazer parte do florescimento de Israel. Embaixadas lotavam Jerusalém, casamentos políticos eram firmados. O nome de Salomão era pronunciado com respeito em idiomas que ele nem falava. Cada acordo firmado fortalecia o reino. Ouro e prata fluíam para os cofres. O templo que um dia Davi sonhou começou a parecer cada vez mais possível. O jovem rei estava apenas começando a erguer a maior era de prosperidade que Israel já conhecera. À medida que os acordos cresciam, Jerusalém transformava-se. As caravanas traziam ouro, prata, marfim, especiarias e tecidos preciosos de terras distantes. Os mercados fervilhavam, o povo sorria, o tesouro real transbordava. Salomão usava a riqueza não para guerras, mas para construir algo duradouro. O ouro não deve servir para erguer muralhas de poder, mas templos de sabedoria, dizia aos conselheiros. A cidade tornou-se referência de prosperidade. Navios estrangeiros atracavam em seus portos. Caravanas se ajoelhavam diante de seus portões. O rei havia transformado Israel em uma joia no coração do mundo antigo. Para manter o reino firme, Salomão cercou-se de mentes brilhantes. Criou escolas de escribas, homens responsáveis por registrar leis, decisões e tratados. A palavra escrita tornara-se uma arma mais poderosa que a espada. A corte real era um centro de debates e conselhos. Sacerdotes, sábios e generais traziam questões complexas, e Salomão respondia com clareza desconcertante. Não havia caos, havia ordem, não havia opressão, havia direção. Era um governo que unia fé e razão. Certa manhã, Salomão subiu ao terraço do palácio e olhou para a cidade. Chegou a hora, disse. A promessa feita a Davi começaria a se cumprir. O templo do Senhor seria construído. Foram convocados artesãos, pedreiros, ferreiros, carpinteiros e escultores. O trabalho não seria comum, seria uma obra sagrada. Cada pedra, cada madeira seria colocada com reverência. O som dos martelos e das serras tornou-se a música de Jerusalém. Não havia gritos de guerra, mas cânticos de construção. Para erguer um templo digno, era necessário o melhor material. Salomão firmou acordo com o rei Hirão de Tiro, conhecido por suas florestas de cedros. Navios cruzaram mares trazendo toras imensas de madeira nobre. As caravanas chegavam em procissão, acompanhadas de homens habilidosos. O templo começava a tomar forma. A cidade observava em silêncio. Sabiam que não estavam apenas construindo um edifício, mas um símbolo eterno. Após anos de trabalho, o templo do Senhor ergueu-se diante do sol de Jerusalém. Suas paredes eram cobertas de ouro puro.
Portas de bronze reluziam à luz, altares majestosos dominavam o interior. No Santo dos Santos repousaria a Arca da Aliança, símbolo do pacto entre Deus e o povo de Israel. Quando os sacerdotes a levaram para dentro, uma nuvem desceu sobre o templo e o povo se prostrou em silêncio. "O Senhor habita entre nós", declarou o sumo sacerdote. A glória de Israel havia alcançado seu auge. O sonho de Davi havia se tornado realidade. O dia da arca foi um dos mais solenes da história de Israel. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas. Sacerdotes vestidos de branco marchavam com passos lentos e cânticos antigos ecoavam pelas colinas. A arca, coberta com tecido sagrado, era carregada nos ombros dos levitas. Cada passo era medido, cada respiração contida. Salomão, vestido com vestes reais, caminhava atrás dela de cabeça baixa, como um servo diante do Eterno. Quando a arca foi colocada no Santo dos Santos, uma nuvem espessa cobriu o templo. A presença divina era tão intensa que os sacerdotes caíram com o rosto em terra. O povo chorava e cantava ao mesmo tempo. A cidade inteira sentiu: Deus habitava no meio deles. Durante 7 dias, Jerusalém não dormiu. Sacrifícios eram oferecidos, orações se erguiam ao céu. Salmos eram entoados dia e noite. Salomão subiu ao altar e, diante de toda a nação, levantou as mãos. Senhor, que este seja teu lar, que toda oração feita aqui seja ouvida. Que os povos conheçam teu nome por meio deste templo. E quando ele terminou de orar, fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios. O povo caiu de rosto em terra. Era a glória de Deus descendo sobre Israel. Nunca antes uma nação havia visto algo assim. Anos se passaram e a prosperidade de Israel cresceu como jamais visto. A economia florescia. O comércio com povos distantes trazia ouro, prata, cavalos, tecidos e perfumes. Nenhum exército ousava desafiar o rei, cuja sabedoria era temida e reverenciada. As ruas de Jerusalém eram cheias de música e risos. O povo vivia tempos de abundância. O nome de Salomão era sinônimo de glória. Salomão não foi apenas um governante, foi também poeta, músico e escritor. Compôs mais de 3.000 provérbios e cânticos. Muitos deles ainda ecoam até hoje. Escrevia sobre a vida, a justiça, a sabedoria e o temor de Deus. Suas palavras eram lâmpadas para os simples e enigmas para os sábios. "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria", escreveu. E essa frase atravessou séculos. De terras distantes veio uma mulher poderosa, a rainha de Sabá. Ouviu falar da sabedoria de Salomão e decidiu testá-lo com enigmas e perguntas impossíveis. Quando chegou a Jerusalém, ficou maravilhada. O palácio, o templo, a organização do reino, tudo a deixava sem palavras. Sentou-se diante do rei e começou seu desafio. Ele respondeu a cada pergunta como quem bebe de uma fonte inesgotável. "Nem metade me foi contada", disse a rainha ao final, e presenteou o rei com riquezas e reconhecimento mundial. O reino de Salomão atingiu alturas jamais vistas. O trono era feito de marfim e ouro. Navios traziam tesouros de lugares remotos. Reis vinham para ouvir sua sabedoria. Jerusalém era a joia da terra. O rei caminhava pelas galerias do templo, cercado por cânticos e incensos. O povo o reverenciava como um homem escolhido por Deus. Mas atrás de toda a glória começavam a surgir sombras. Para manter a paz com reinos estrangeiros, Salomão firmou alianças matrimoniais com princesas pagãs. Elas trouxeram consigo não apenas ouro, mas seus deuses. Altares começaram a surgir discretamente em colinas e jardins privados. Pequenas concessões espirituais que pareciam inofensivas no início. Com o passar dos anos, esses altares deixaram de ser ocultos. O rei que construiu o templo permitiu templos de outros deuses. Sacerdotes estrangeiros caminhavam pelas ruas de Jerusalém. O coração do rei, outrora inabalável,
começava a se dividir. A sabedoria não o impediu de tropeçar. O homem que falava com reis agora ouvia vozes estranhas nos corredores. O templo de Deus ainda brilhava, mas a chama da fé em seu coração enfraquecia. Profetas advertiam, o povo murmurava, Deus observava em silêncio. Natã já havia partido, mas novos profetas surgiram. Eles ergueram suas vozes contra a idolatria que tomava conta do reino. Salomão, não te esqueças do Deus que te exaltou. Mas o rei, cercado de luxo, alianças e adulações, já não ouvia como antes. Deus enviou uma palavra dura. Após a morte de Salomão, o reino seria dividido. Rebeliões começaram a brotar nas fronteiras. Generais discutiam em segredo. O ouro já não era suficiente para manter a unidade de um povo dividido espiritualmente. Salomão envelheceu cercado de glória e arrependimento. Caminhava pelos corredores do templo, lembrando os dias em que orava com o coração puro. Agora, as vozes dos profetas ecoavam como trovões tardios. O homem mais sábio do mundo aprenderia uma lição amarga. Sabedoria sem obediência pode se tornar ruína. Antes de morrer, Salomão voltou-se para aquilo que sabia fazer melhor: escrever. Deixou palavras eternas nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Sua alma, em conflito, transbordou em poesia, filosofia e fé. Séculos se passaram, impérios caíram, povos desapareceram. Mas o nome de Salomão permanece. Sinagogas, igrejas e escolas estudam suas palavras. Sua história se tornou lenda, seu templo desapareceu, mas sua sabedoria sobreviveu. O reinado de Salomão é um espelho da humanidade. Glória e queda, luz e sombra, sabedoria e fraqueza. Seu nome está gravado não apenas em livros, mas na memória da fé. Ele foi o homem que pediu sabedoria e aprendeu que até ela precisa de fidelidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essas palavras encerram sua jornada e ecoam até hoje, desafiando reis e servos, ricos e pobres, a escolherem aquilo que realmente importa. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esta mensagem. A verdadeira sabedoria nunca envelhece, ela atravessa gerações.